Meus irmãos, boa noite. Que Deus, que é o nosso Pai, possa nos ajudar na noite de hoje a cumprirmos a nossa tarefa para a qual nós fomos convidados e nos sentimos muito honrados de estar nessa casa pela segunda vez. Eu hoje tive o cuidado, estava comentando aqui com a Yolanda e com a irmã, de manhã cedinho mandei um e-mail para São Pedro, falando para ele que eu vinha falar hoje à noite aqui, e para que ele tivesse um pouquinho mais de caridade comigo, né? Porque da vez passada eu ganhei um presente maravilhoso, ou seja, choveu um temporal, faltou energia e não tinha microfone, então eu falei ao vivo e a cores ali no meio, né? Mas tudo bem, foi uma experiência interessante. Eu já tinha falado no escuro uma vez, agora sem som, não tinha chovendo, e aqui faz um silêncio razoável quando chove, né? Então foi muito boa a experiência, mas valeu a pena. E hoje ele respondeu dizendo: fica tranquilo que não vai chover. Então eu estou bem relacionado com ele. A nossa irmã falou aqui sobre o estudo do Livro dos Espíritos, e antes da reunião nós estávamos aqui conversando e eu estava dizendo para ela que toda casa que eu vou, a primeira coisa que eu pergunto é qual o dia do estudo do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que eu faço ao dirigente, a alguém da casa. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, para nós que somos espíritas ou pretendemos nos tornar espíritas, ele é a base de tudo. Esse meu livro aqui, se eu não estou enganado, é o 4º ou o 5º. Já o 4º ou o 5º. Então eu estudo o Livro dos Espíritos há pelo menos uns 35 anos. E estou estudando todo dia à noite eu estudo. Todo santo dia à noite eu estudo. Eu vou ao médico, levo meu livro. Onde eu vou, levo um livrinho para me ler. Porque se nós não conhecermos o Livro dos Espíritos, nós não vamos conhecer mais nada em termos de doutrina espírita. Não é que nós nos tornemos nenhum tipo de fanático. Não é isso não. Nós temos que conhecer a doutrina espírita para que nós possamos, inclusive, conversar com outras pessoas e mostrar alguma coisa daquilo que é a doutrina. Porque quando se fala em espiritismo, misturam tudo, né? Então eu já fiz um estudo, aliás, já fiz em algumas casas, um estudo dizendo: não sou espírita kardecista. Não existe kardecismo, existe espiritismo. Kardecismo não existe porque a doutrina não é de Kardec, ela é dos espíritos. Então não pode ser kardecista, porque não é dele. E por aí afora. Então são erros primários que nós espíritas cometemos quando conversamos com outras pessoas. Mas o momento não é para falar sobre isso. O momento é para falar sobre outra coisa. Nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita. Quando você pega o Livro dos Espíritos, você vai verificar uma coisa muito interessante. Kardec, eu sempre digo também que era um camarada extremamente chato, porque ele era um pesquisador. Então ele perguntava, o espírito respondia, ele perguntava de trás para frente. Aí o espírito respondia, ele perguntava da frente para trás. Isso para quê? Para ter certeza absoluta de que aquilo que ele estava recebendo como informação era precisa, era correta. E isso ele perguntava ao espírito A, B, C, D, não interessava quem era. Ele perguntava a todos para obter as respostas. Então esse livro, ele é organizado de uma forma tal que ele começa com Deus. Depois ele fala da criação. Depois ele fala da formação dos mundos. Aí vem, até chegar ao final. Então é uma metodologia muito bem feita, que só quando nós estudamos o Livro dos Espíritos é que nós vamos verificar a grande obra fabulosa que ele nos legou. E isso tudo ele fez num período muito curto de vida.
muito curto. Tá? Não é igual a mim, que estou há 35 anos e não sei nada ainda. Ele, num período muito curto, pegou tudo isso, compilou tudo isso, codificou, né? Escreveu, transformou nesta obra e legou para nós. Só que tem um detalhe. Hoje nós temos um computador, né? Que nós usamos o Word. Não gostou, apaga, deleta, puxa para cá, leva para lá, copia, cola, faz o que quer. Naquela época era bico de pena à luz de vela. Bico de pena à luz de vela. E fora esses 5 volumes básicos aqui, ele descreveu o que é o Espiritismo, e ainda fez uma revista espírita que eu tenho na minha casa, são 12 volumes desta grossura, em que ele respondia a correspondência do mundo inteiro. Quer dizer, o trabalho quase nada, insignificante o trabalho de Kardec, quase nada. Né? Ele, de tanto responder carta, resolveu fazer a revista espírita para poder responder a todos de uma vez só. Então vejam que nós, se nós não estudarmos pelo menos a obra básica da doutrina, nós estaremos faltando com respeito a ele. Estaremos faltando com respeito a esse homem que fez tudo isso para deixar para a humanidade essa obra de esclarecimento, de entendimento, de raciocínio e de consolação e de entendimento do Evangelho. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós vamos entender principalmente o Evangelho. Não parece, mas é verdade. Porque, por exemplo, eu hoje estou aqui, meu nome é Francisco, tenho um corpo físico. Só que quando eu sair daqui, que chegar ali fora, eu vou morrer. Meu corpo físico morre. E aí? E aí? Fala, pega esse cara, liga para a casa dele, avisa aí, vai ser enterrado. Tá? E o resto, como é que fica? Diz o Livro dos Espíritos que nós somos constituídos de 3 partes básicas: o corpo físico, o perispírito e o espírito. É isso que nos diz o Livro dos Espíritos, é isso que nos ensina a doutrina espírita. Agora, quem desconhece isso, desconhece o que nós vamos conversar na noite de hoje, que é fundamental para nós termos esse entendimento. Se eu hoje estou aqui falando alguma coisa para vocês, primeiro que eu sou um cara sem vergonha, eu não tenho a menor vergonha, o menor constrangimento, nervosismo de falar em público. Para mim, eu nunca tive isso, desde garoto. Então, eu já sou um sem vergonha nato. Só que essa sem vergonha eu devo trazer de outra existência. E essa facilidade que eu tive, que eu encontrei, tanto de falar como também, sem falsa modéstia, de escrever, graças a alguma coisa que eu trouxe de uma vida passada. E eu tenho uma mania muito chata, que eu não sei se os irmãos têm, é ler. Nós estamos em março, de março para cá eu já devo ter lido em 5 livros aproximadamente. Aí fico maluco quando eu não tenho livro para me ler. Será que eu adquiri isso nesta encarnação? Claro que não. Não foi nessa encarnação. Embora meu pai fosse um homem que também tivesse mania de ler maior ainda do que a minha, mas eu não herdei isso apenas dele. É porque os nossos espíritos, o dele e o meu, assim como o meu e do meu filho, devem ter tido algum tipo de convivência no passado. E como éramos e somos espíritos simpáticos uns aos outros, nesta encarnação nós nos encontramos outra vez. Muito bem. Mas só que existe um detalhe nisso. E no momento em que eu venha ter o meu corpo físico falido, todos os seus órgãos, ele vai morrer, vai entrar em decomposição, vai alimentar a terra, transformar este corpo em outros tipos de substância que vão alimentar alguns bichinhos, né? Algumas árvores e outras coisas mais. Porque da terra nós viemos, da terra nós voltamos. Mas nós temos dentro de nós uma coisa muito importante, que é o nosso espírito.
E esse espírito, na hora que ele sai do corpo, ele vai para onde? Vai para o céu. Mentira. Não, vai para o inferno. Também é mentira. Então ele vai para o purgatório. Também é mentira. Porque nada disso existe. Nem céu, nem inferno, nem purgatório. Isso são dogmas de religiões. Dogmas construídos e feitos pelo homem. Que o homem faz tudo aquilo que lhe interessa fazer e que é bom para ele, que ele tira alguma vantagem ou não tira alguma vantagem daquilo. Mas isso tudo é criação do homem. Quando nós desencarnamos, nós temos alguns momentos, logicamente, daquela perturbação natural da morte. Porque quando nós encarnamos também, nós passamos por uma perturbação espiritual maior, igual ou semelhante à mesma perturbação que nós temos quando nós desencarnamos. Porque esse é um processo de vai e vem, né? Então, por exemplo, a minha encarnação atual deve ser de número 2.800.000. E eu ainda estou no estágio que estou. Para chegar a ser um espírito puro, pelo meu cálculo que eu já fiz, eu devo reencarnar pelo menos mais 25 milhões de vezes. Né? Para me chegar, subir um degrauzinho, não é espírito puro não, subir um degrau na escala espiritual. Então vejam que isso é um processo permanente para os espíritos. Reencarna, é como diz aquela frase que está bem à frente, né, do túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Então essa lei nós não temos como fugir dela. Ela existe e é verdadeira. Não adianta ninguém dizer que não existe, porque existe e é verdadeira. Como é que nós temos certeza disso? É só nós acompanharmos o dia a dia do trabalho das casas espíritas, estudarmos a literatura espírita, estudarmos a doutrina espírita através de suas 5 obras básicas, que nós vamos ter essa certeza que eu tenho. Eu não tenho a menor dúvida. Então, quando nós saímos do nosso corpo físico, nós nos tornamos o quê? Ela falou espírito. Será que está certo? Eu acho que não. Está certo? Hein? Já é um espírito. Nós nos tornamos espíritos. Voltamos a ser espíritos. E Kardec era tão inteligente, tão cuidadoso, que na primeira linha do trabalho dele, ele diz: para toda ciência nova há que se criar uma terminologia nova. Então ele se deu a esse trabalho. Então ele fez uma distinção muito grande entre espírito, com letra maiúscula, espírito, com letra minúscula, e alma. Isso é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, só que uma coisa é diferente da outra. Então a alma é quando o nosso espírito está encarnado ao nosso corpo, junto ao nosso corpo. Na hora que ele larga o corpo, porque o corpo morre, olha bem, o corpo morre primeiro, depois é que o espírito sai. O corpo não morre porque o espírito foi embora, não, ao contrário. O corpo morre, aí o espírito vai embora. Não tem mais como se manter junto ao corpo. Ok? Isso é outra coisa, outro dia a gente estuda isso. Muito bem. Então, né, a partir desse momento, eu deixo de ser um espírito encarnado, ou seja, uma alma, volto a ser espírito, só que eu volto numa condição muito interessante: espírito errante. Ok? Espírito errante, não é errado, é errante. Não é espírito errado, é espírito errante. Errante por quê? Porque ele está num patamar, ele está numa situação que ele não é espírito encarnado, que já saiu do corpo, e nem é espírito puro,
que está numa situação totalmente diferente. Quem leu o Nosso Lar aqui? 1, 2, 3, uma opção de gente. Já leu? Todo mundo entendeu? Pergunta básica, né? Já entenderam? Tudo bem. Então, o Nosso Lar é uma colônia espiritual. O espírita tem a mania de pensar que nosso lar é o céu. O céu do espírito é o nosso lar. Não, negativo. O nosso lar é uma colônia espiritual, como tantas outras que existem. Tanto não é o céu, que vocês devem estar lembrados que no capítulo, não me lembro do número do capítulo, tem lá uns espíritos, né? Aquela turma da barra pesada, querendo entrar. O André Luiz fica, pô, não é possível. Clarence, né? Acho que é Clarence, né? Tem que deixar os seus irmãos. Não, esse pessoal não pode entrar aqui não, cara. Se entrar aqui vai dar maior auê. Eles têm que ficar lá fora. Se nós analisarmos pelo aspecto do céu, só chega no céu quem tem um passaporte carimbado aqui na terra, né? Pode subir, aí o cara sobe. É essa a teoria do céu. Então, se o nosso lar fosse o céu, ninguém ia bater a porta do céu sem condições de entrar. E no nosso lar acontece exatamente isso. Espíritos totalmente despreparados para ir àquela colônia tentam entrar lá. E os espíritos guardiões que protegem a colônia não deixam que eles entrem. Esses espíritos são iguais a nós, espíritos errantes. Sendo que nós talvez já tenhamos 1/1000 de milímetro de evolução maior do que ele. 1/1000 de milímetro, é só isso, é medido dessa forma. Então nós já temos um pouco de compreensão para podermos almejar, ao desencarnar, irmos para algum lugar e ficarmos na erraticidade por pouco tempo. Sei lá, 100 anos, 150, uma semana, 3 dias, um mês. Porque ao desencarnarmos, a reencarnação próxima, ela não tem data marcada. Assim também como não tem prazo de validade. Passou o teu prazo de validade, vai embora. Não é nada disso. A volta do espírito a um novo corpo físico, ele pode demorar dias, meses, anos ou milhares de séculos. Milhares de séculos. Essa brincadeira, né? Milhares de séculos. Se é mentira, quem disse para vocês não fui eu. Foi o Livro dos Espíritos. Está escrito aqui, quer ver? Eu vou ler para você ouvirem. Quanto podem durar esses intervalos? Os intervalos de reencarnação, de uma encarnação para outra. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Mas desde algumas horas, isso aqui também está um exagero, não está? Realmente está um exagero. Só que nós temos um espírito que desencarnou e na mesma hora, ele começou a trabalhar como espírito. Chama-se Sheila. Sheila morreu no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. Foi ferida, desencarnou, né? Quando ela desencarnou, estava lá toda aquela equipe espiritual esperando por ela, e ela ficou naquela de pensar que ia ser levada para o tratamento. Disseram, negativo, fica aqui que você vai trabalhar, tem muito o que fazer. Então vejam a evolução desse espírito, a que nível chega. E quando ele diz aqui, até alguns milhares de séculos, quem leu um livro chamado Nas Cinzas do Tempo? Ninguém. Ela leu. Ela leu. Muito bem. Nas Cinzas do Tempo é um livro que fala de um irmão nosso chamado Tomás de Torquemada. Leu? Ela leu. Era um bispo da época da Inquisição. E ele continuava querendo tocar fogo em gente. Sim, o negócio dele era tocar fogo em alguém. Por quê? Porque era o que ele vinha fazendo na Inquisição. E ele estava desencarnado há apenas 400 anos. Apenas 400 anos ele estava desencarnado. Aí você pergunta, então essa
essa pergunta de Kardec procede? Claro que procede. Procede porque nós ficamos curiosos em saber quanto tempo nós vamos ficar lá fora. Se nós vamos ficar para sempre, se nós vamos arranjar um lugar no céu, alugar uma nuvem, né? Comprar uma harpa e ficar tocando aquela música chata a vida toda. Porque não dá para aguentar, né? Aquela música da harpa, na noite de Natal, linda, maravilhosa. No dia seguinte, já um mês depois, todo dia, o dia todo, não dá. Agora, tu imagina o resto dos tempos. Não é assim que diz a religião? Vai para o céu, fica lá o resto dos tempos. Não dá. Não dá mesmo. Nem no samba, nem na harpa, nem no funk, nem na valsa. Ninguém aguenta, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. O rádio o dia inteiro no teu ouvido não dá. A televisão não dá. Então você tem que estar dividindo as coisas. Então nós, como espíritos que somos, nós temos que passar exatamente por esse período de erraticidade. Por que nós temos que passar pelo período de erraticidade? Por uma razão muito simples, ou por várias razões. Eu hoje sou o Francisco. Minha atividade profissional, Yolanda sabe disso, nos conhecemos há algumas décadas já, né? É engenharia. Então eu lido com peão de obra todo dia. Peão que eu chamo porque é o termo que a gente usa na obra. Então você ouve tudo, você fala tudo, você trata tudo e por aí afora. Me aborreço, eles me aborrecem, eu aborreço a eles, aquela coisa toda. Trato todo mundo com respeito, digamos assim, um cuidado cristão de tratar as pessoas. Mas mesmo assim, eu tenho certeza absoluta, convicção plena, sem a menor dúvida, que eu tenho milhares e milhares e milhares de toneladas de defeitos. Então, quando eu chegar na erraticidade, eu vou fazer o quê? Vocês sabem? Não, ninguém sabe. Nós vamos passar por um período de recomposição, de recuperação, de repouso, de tratamento, de tudo. Inclusive e principalmente de educação, de valorização do espírito, valorização do evangelho, valorização moral. Então tudo aquilo que nós fazíamos de errado aqui na Terra, nós vamos passar por um período de tratamento. Temos condições de entender esse tratamento? Nem todos. Alguns têm. A grande maioria tem. Tem uma minoria que não tem. Tem uma certa quantidade de espíritos que não têm condições de entender o porquê daquela situação que ele está. Com isso, então, nós fazemos o quê? Nós vamos conviver em grupos, em colônias espirituais, tipo Nosso Lar, que todo mundo conhece, mas existem milhares, esse é só o Nosso Lar. Então nós vamos conviver ali com espíritos que estão na mesma gradação que nós, ou um pouco mais ou um pouco menos. E ali então tudo aquilo que nós fizemos no planeta Terra, na última encarnação e nas outras, nós vamos ser recuperados, vão tentar nos recuperar, nos mostrar tudo aquilo que nós deixamos de fazer, tentar nos convencer dos erros que nós praticamos. Eles vão tentar fazer com que nós passemos a assumir um compromisso de que vamos modificar. Vamos nos modificar. Quando dizem que a vida material é a grande escola, é exatamente por isso. Porque nós somos levados ao mundo espiritual de volta, e quando retornamos, nós temos uma relação de 8.500 compromissos que nós vamos realizá-los todos.
prometemos, olha, eu te garanto que eu vou cumprir tudo isso. 8.500 coisas que eu vou retificar, que eu fiz errado na vida passada. Em aqui chegando, eu vou cumprir tudo isso que está escrito aqui? Sim ou não? Por que não? Tem certeza? Hein? Não virou anjo, mas é exatamente isso. Então, aqui chegando, nós, alguém já deve ter falado isso aqui, eu tenho certeza, nós voltamos com o esquecimento do passado. Voltamos, reencarnamos. O processo de reencarnação, quem quiser ver como é que é feito, leia um livro chamado Missionários da Luz, não. Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Está lá um capítulo em que fala a reencarnação de Segismundo. Não é Sugismundo, não, é Segismundo. Então ali mostra exatamente o processo de reencarnação. O processo que tem da elasticidade do perispírito para poder voltar a habitar um corpo de uma criança no ventre da mãe. Então isso aí não é que ela vá para dentro do ventre não, tá? Ele fica ligado apenas. Então isso aí, para que isso aconteça, você tem que passar por um processo de esquecimento do passado. Por exemplo, a Yolanda, que eu gosto muito, na encarnação passada, nós nos degladiávamos de espada na mão. Eu feria ela, ela me feria. Aí Deus diz o seguinte: olha, vocês dois vão voltar e vão ser amigos. Para quê? Para nós nos readaptarmos, nós corrigirmos as nossas falhas. Só que quando eu aqui cheguei, que eu cheguei perto dela, você sente aquela, né? Você chegando perto do gelo, perto do fogo, aí comecei a maltratá-la. Consequentemente, aquele compromisso que eu assumi, eu já não vou cumprir. Entretanto, sim, diz, não dá para aguentar, não tem problema não. Você vai levando, você está fazendo exatamente o que o Cristo falou, que ninguém entende: amai os vossos inimigos. Eu amar meu inimigo? Jamais. Não, cara, não é amar, levar para casa, tomar conta dele, lavar roupa, dar comida. Não é isso. É não ofendê-lo como ofendia anteriormente. É não tratá-lo como tratava anteriormente. É não desrespeitá-lo como desrespeitava anteriormente. É conviver pacificamente. Já é um gesto de amor. É isso que ele quis dizer para nós. E por que ele disse isso? Porque é exatamente esse problema da reencarnação. Que nós vamos reencarnar juntos. Sempre nós vamos reencarnar juntos. Dentro do nosso seio familiar. Então esses compromissos que nós assumimos, nós vamos cumpri-los aqui. Então a erraticidade nos dá exatamente isso também. Essa orientação para o nosso retorno, para a nossa convivência que nós vamos ter com alguém ou alguéns, né? Pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, genro, nora, neto, neta. Minhas netas são lindas. Estou aqui hoje, minha mulher foi visitá-las. Quase que eu morri, mas tudo bem. Então é exatamente isso. Aí ele pergunta se são errantes todos os espíritos desencarnados. Vamos voltar ao conceito de errante para nós podermos entender. O que são espíritos errantes? Espíritos errantes são todos espíritos iguais a nós, pode ficar tranquilo, todo mundo aqui quando desencarnar será errante. Todo mundo aqui, a não ser que tenha algum espírito puro por aqui. Tem? Você conhece algum espírito puro? Não, eu também não. Então, se nós não somos puros, nós somos errantes. Nós seremos errantes. Porque o espírito puro, quando desencarna, ele não precisa ficar na erraticidade. Só fica na erraticidade os espíritos que precisam reencarnar. Reencarnar para aqui chegando,
colocar em prática todo aquele compromisso dos 8.500 itens que ele se comprometeu. Então, essa escola da vida, essa escola do Espírito, ele só pode exercer aonde? Na Terra. Porque lá no plano espiritual ele não tem chance de trair ninguém, de brigar com ninguém, de ofender a ninguém, de falsear nada. Não tem chance, não adianta porque não tem chance. Nós só temos essa chance aqui. Tá? Por quê? Porque ninguém aí está lendo meu pensamento. Alguém está? Não, eu estou doido para ir para casa. Coisa chata, estou aqui hoje falando. Mas estou falando. Entendeu como é que é? Eu estou doido para sair daqui porque tem um jogo de futebol agora. Eu estou aqui. Me chamaram para vir aqui hoje à noite. Mas eu estou falando, faz de conta que eu não estou. No plano espiritual isso não é possível. Isso não é possível. Então eu não tenho como ofender um outro espírito e o espírito de lá me ofender. E nós dois vamos sair no cacete. Não, não tem como. Mas, ao chegar aqui, aí não, aí eu vou ter essa oportunidade. Eu vou ter essa oportunidade porque eu estou por trás de uma máscara, que é esse corpo. Isso aqui é a minha máscara de todo dia. Então o que eu estou pensando, ninguém sabe. E o que os outros estão pensando a meu respeito também, eu não sei. Então começa a haver aqueles duelos que nós temos entre nós. São duelos em termos de discussão, em termos de briga, duelos religiosos, duelos de pai com filho, de marido com mulher, mulher com mulher, e vai embora. É aí então que você é testado. É aí que nós somos testados realmente. Se os nossos compromissos, nós vamos ter condições de vencer o mundo e cuidar deles e resolvê-los e cumpri-los. Né? Você é do mundo, você está no mundo, mas não pode ser do mundo. Paulo disse isso, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. É a grande dificuldade. Semana passada eu ouvi uma palestra muito interessante da querida amiga nossa, a Ana Guimarães, e ela falou exatamente dessas dificuldades que nós temos. E uma delas, ela falou exatamente o quê? Que nós chamamos algumas pessoas de pessoas pacíficas. Não é muito pacífico, um camarada extremamente pacífico. Por exemplo, Chico Xavier é um camarada pacífico. Ou não é? É? Não, não é não. Ele é um guerreiro, um brigalhão, um brigão. Assim como Mahatma Gandhi, que não era pacífico, era um guerreiro. Porque ele venceu uma batalha. Eles venceram batalhas. E só vence batalha quem é guerreiro. Só que eles venceram usando uma arma chamada pacifismo. E o Chico ainda teve mais uma batalha que ele venceu, além de ser a passividade dele. Ele venceu uma de ser humilde. Ele conseguiu ser humilde. Olha que batalha difícil, né? A pessoa conseguir ser humilde. E ele venceu essa batalha. Então vejam, será que ele havia assumido este compromisso? Ele assumiu um compromisso de ter a mediunidade em resgate a alguma falta grave que ele cometeu em vidas passadas. Normalmente o médium é um devedor, né? E assumiu um compromisso de escrever 100 livros espíritas, psicografar 100 livros espíritas. Só que ele é um camarada tão teimoso que escreveu quase 500. Quase 500. E conseguiu ser humilde. E conseguiu não ganhar um centavo daqueles livros. É impressionante. Eu estive na casa do Chico, com ele, lá no centro, né, na Casa da Prece, depois fui à casa dele. Se você entrar no quarto do Chico como era, é um negócio que realmente se diz, não é possível que esse cara more aqui. E morava. Agora, quantos milhões de reais já renderam os livros do Chico? Quantas obras de caridade já foram feitas com os livros doados pelo Chico?
Ele não ganhou um centavo. Um centavo ele não ganhou. Tá? Agora, existem alguns livros que dizem ser espíritas que os autores estão ganhando livro. Cuidado quando for comprar livro espírita. Leiam Kardec, que é melhor. Muito bem, voltando para cá. E de que maneira nós, na erraticidade, somos instruídos? Nós somos instruídos pelos mentores. Que horas você já tem para hoje? 9? Tá. 9 horas. Somos instruídos pelos mentores daquela colônia a que nós pertencemos. Somos instruídos pelos homens encarnados, tá? Somos instruídos e por outros espíritos amigos nossos que nos ajudam. Como é que o espírito é instruído pelos homens? Numa reunião como a de hoje, eles não vieram aqui para me ouvir, não, podem ficar tranquilos. Eles vieram aqui para participar da reunião, usufruir desse clima espiritual que nós estamos aqui, usufruir do passe magnético e talvez de alguma coisa até que eu venha falar até o final, alguma coisa útil que eu venha falar até o final. É assim. Da mesma maneira também nas reuniões mediúnicas, os espíritos são levados, são doutrinados, ali eles caem na realidade que até então não tinham, ou seja, a erraticidade permite que o espírito venha conviver com isso. Ele vem estar num estágio em que ele possa ser manipulado, tratado, recuperado. Porque quando encarnado não tem jeito. A nossa reação não é somente a espiritual, também é a nossa, o nosso chamado livre-arbítrio. Eu vim hoje para cá contrariado, porque eu tinha que ver a novela das 8. Eu tinha que assistir uma aula cultural que tem depois, que é Big Brother, né? Um negócio extremamente cultural. Né? E estou aqui. Então vejam que a decisão de estar aqui na reunião hoje é nossa. Não é do nosso espírito, é nossa. Ah, não vou ver. Nós temos um jogo do Flamengo, ficar em casa para ver o jogo. Então é muito difícil você pegar um espírito encarnado e fazer com que ele evolua através de ensinamentos que alguém esteja dando, porque ele pode estar sentado ouvindo e estar pensando em outra coisa. Está nem aí. Agora, quando espírito, não. E você está num ambiente totalmente propício, você está numa colônia espiritual, você está num hospital espiritual, em algum lugar você vai estar em que vai ter alguém preocupado com você. É por isso que o inferno não existe. O inferno não existe. E Kardec ainda perguntou: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Ah não, coitadinho, fulano morreu, tão bonzinho, não valia nada, realmente não valia nada. Mas na hora que ele morre, coitadinho, era tão bonzinho nada. Esse cara nunca prestou. Ele morreu agora. E aí, como é que fica? Aquele espírito daquele cara que não valia nada, que a gente está falando aqui, ele vai do mesmo jeito, com as mesmas mazelas, com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades. Ele vai exatamente como está. Não melhora nada, só porque morreu. Não, ele vai exatamente como era. Exatamente como ele era. Aí é que nós chegamos e passamos a ter aquelas dificuldades, conforme teve o André Luiz, foi muito pouco, só 8 anos. André Luiz só teve 8 anos no umbral, pouco tempo. Aquele nosso amigo que nós falamos aqui ainda há pouco, nas cinzas do tempo, Tomás de Torquemada, está lá até hoje. Está lá até hoje. E já tinha 400 anos quando o Carlos Bacelli psicografou aquele livro. Né? Então vejam bem que a coisa varia de acordo com a nossa vida de hoje. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher na nossa vida espiritual. Da mesma maneira que hoje nós estamos passando por algumas dificuldades, alguns problemas,
de ordem moral, físico, financeiro, etc, 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 que são consequências ou resgates que nós trazemos de vidas passadas. E que nós resolvemos pedir isso por ocasião da reencarnação para tratá-los como prova ou expiação. A escolha foi nossa. Inclusive ele pergunta aqui se os espíritos escolhem. Ele diz que sim, os espíritos escolhem, outros não. Outros não. Não escolhem reencarnação. É o que chama-se de reencarnação compulsória. Você vai reencarnar, é feito o planejamento reencarnatório dele, e aquelas dificuldades A, B, C e D, ele vai passar, nem sabe, que ele não tem condições de entender, dado o grau de dificuldade, dado o grau de materialidade em que ele se encontra, ele não consegue discernir nada. Ele é levado a fazer aquilo. Como a gente pega a criança e leva para a escola. Ela gosta, não gosta, não interessa, vai para a escola. Lá ela vai aprender a ler, vai aprender a falar, escrever, desenhar, fazer as contas, as operações básicas, tal. Então aquilo ali é um ensinamento compulsório. Qual o pai aqui que disse para o filho: ah, papai, hoje eu não quero ir para a escola? Ele disse: não, tá legal, fica em casa vendo televisão. Quem foi que já fez isso aqui? Ninguém. Mas quando diz: ah, não quero ir para o centro hoje não. Não, tudo bem, então você fica aí. É assim? É assim. Eu tenho 3 filhos. Todos 3 foram evangelizados. Todos 3. Compulsoriamente. Compulsoriamente. Graças a Deus, adoro. Não tive problema. Um deles já esteve aqui fazendo, o André, fazendo palestra. Aqui eu não faço palestra, eu faço estudo. Ele faz palestra, eu não sou palestrante. Mas então o que acontece? São obrigações que nós temos e que o plano espiritual tem para com os espíritos na erraticidade. Espírito na erraticidade, alguns têm livre-arbítrio, ou seja, vontade de dizer o que vai querer, como não vai querer, planejar, ou então até dizer: não, olha, não quero reencarnar agora não, me deixa mais 100 anos, que eu preciso melhorar nisso. Se digamos, o mentor espiritual achar que sim, tudo bem, ele permanece. Isso quem está dizendo não sou eu, não é Kardec. Ele permanece na erraticidade por mais um período para alcançar aquilo que ele precisa alcançar. Então vejam, meus irmãos, e tem mais outro detalhe interessante. Ele pergunta se os espíritos na erraticidade são felizes ou desgraçados. Os espíritos na erraticidade são felizes ou desgraçados? Fala. Depende de quê? Depende de muita coisa. Depende de muita coisa, exatamente isso. Porque se nós aqui somos pessoas de bem, somos pessoas caridosas, somos pessoas que cumprimos nossas obrigações e tal, vivemos de forma cristã, quando lá chegarmos, nós vamos ter uma vida normal, igual a daqui, e vamos nos sentir felizes. Mas se nós aqui estivermos traficando droga, fazendo arrastão aí todo dia, matando todo mundo, assaltando todo mundo, desviando dinheiro público. No Brasil não, só na Suíça, entendeu? Então se nós tivermos, porque pensa que não, mas aquele cara que levou aquela grana da verba do Ministério da Saúde, que não saiu o hospital lá, não sei de onde, ele vai para lá, pode ficar tranquilo, vai prestar conta disso. Não, eu só passei a mão. E daí? Quantas pessoas morreram por falta desse cuidado médico, do dinheiro que você usou para comprar uma lancha, uma ilha lá em Angra dos Reis, 5 carros importados, um apartamento em Miami? Não é assim que eles gastam dinheiro? É assim. Então os hospitais deixaram de ser feitos, então se assumiu um compromisso muito grave no plano espiritual, mas muito grave mesmo.
Talvez mais grave do que de uma criança que assalte alguém para comprar uma pedra de droga, de crack. Talvez. Não estou dizendo que seja não. Porque a criança é criança, ele não tem ainda entendimento para isso. Mas o adulto que faz isso tem. Ele sabe o que está fazendo. E tanto sabe que nós temos em nós um negócio muito interessante. Para onde nós vamos, ele vai conosco. Um juiz. Toda hora ele nos julga. Ele nos diz se nós estamos certos ou errados. Esse juiz chama-se consciência. E você pode enganar todo mundo. Todo mundo. Você pode entrar no julgamento, ser inocentado, dado como inocente, absolvido, a imprensa te entrevistando, mas você sabe que você cometeu aquele crime. E esse juiz, ninguém consegue calar. Deus é isso. Deus é exatamente isso. Ele nos dá essas coisas para nós aprendermos. Para nós aprendermos. Muito bem, aí ele continua aqui e pergunta um negócio muito simples. Podem os espíritos errantes ir aonde quer? Esse ir aonde quer nós temos que entender. É sair de um nível, de um plano evolutivo para outro. Por exemplo, existe uma colônia espiritual chamada Colônia de Maria. E existe uma outra lá em cima chamada Colônia de Jesus. Por exemplo, estou dando aqui nomes fictícios. Colônia de Maria é para quem está no grau 7. E Colônia de Jesus é para quem está no grau 9. Então esse espírito que está nesse grau de evolução 7, ele jamais vai entrar naquela colônia de grau 9. Pô, mas é possível? Nunca vai. Mas não é porque ele quer. É porque ele é levado. É levado para entender o que é a vida num plano espiritual mais elevado. E com isso, almejar, sonhar, decidir melhorar-se para um dia ir para lá. É como nós aqui. Nós andamos a pé todos os dias. Daqui para a cidade, acorda às 5 da manhã, atravessa a Serra Grajaú, Jacarepaguá e chega no centro da cidade às 7h30 da manhã. E vai trabalhar. Quando termina o expediente, ele volta a pé, atravessa a serra e vem para Jacarepaguá e chega em casa às 10 da noite. Um dia, alguém chega e dá para ele um ticket de ônibus. Olha aqui, vai de ônibus. Ele fica apavorado, admirado, que coisa maravilhosa o tal do ônibus. Eu nunca pensei, esse pessoal aí dentro, eu não sabia que era para isso, é para não andar a pé. No dia seguinte, quando ele volta a andar a pé, ele diz, não, vou ter que um dia só andar de ônibus. E vai trabalhar para ganhar dinheiro, para viajar, ida e volta para a cidade de ônibus. A viagem de ônibus para ele passa a ser um verdadeiro paraíso. Passa a ser. Então ele vai trabalhar para isso. Então é o mesmo caso dos espíritos. Eles estão no mundo X. Quando eles conhecem um mundo mais evoluído, eles sonham um dia chegar lá. Sendo que para chegar lá, eles vão ter que cumprir todas aquelas etapas de crescimento espiritual para um dia poder chegar lá. Tá? Então eles podem fazer essa visita a título de aprendizado praticamente. E Kardec ainda pergunta aqui mais uma coisa para terminar. E os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Os mundos inferiores são muitos. Um deles, que nós conhecemos, é o nosso. É um mundo muito inferior. E nós dizemos, não, esse tal de Francisco, esse cara é maluco. Dizer que a Terra é um planeta, um mundo inferior. Bom, nós temos aqui uma tecnologia maravilhosa, né? Você tem uma conta bancária no Rio, saca dinheiro no caixa eletrônico no Acre. Você pega um avião aqui, daqui a 10 horas você está em Madrid. Nós já fomos à Lua, aí começa a enumerar todas essas coisas que nós conhecemos. Nós temos TV a plasma de 50, como é o nome? LED. Esse mundo não é um mundo inferior.
É um mundo inferior, moralmente falando. Moralmente falando, nós somos de um mundo inferior. Porque o mundo superior exige de nós, assim como o espírito superior, ele exige de nós duas asas. Uma é da sabedoria, que você tem, a Terra tem essa sabedoria, tecnologia, e outra é da moral. Essa nós não temos. E essa nós só adquirimos a partir do momento em que nós conseguimos viver ou vivenciar o Evangelho. É muito difícil. É praticamente impossível nós vivenciarmos o Evangelho. Porque a matéria nos impede, nos ofusca. Ela fecha, ela bloqueia o nosso espírito de uma maneira tal que nós nos sentimos impossibilitados. E nós não temos ainda essa evolução suficiente. O que eu vou contar aqui é uma história que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas é um fato que aconteceu. Existia em Nova York um juiz chamado LaGuardia. E esse juiz era muito famoso. Isso há muitos anos, lá nos anos 15, 20, por aí afora. Ele era muito famoso pelas suas sentenças. As sentenças dele sempre tinham um caráter muito humanitário. Ele era um juiz, mas ele era muito humano. Um certo dia foi preso um cidadão lá por um policial que estava roubando um pão. Ele foi preso. E lá não é como aqui, né? Então o cara foi preso um dia, no dia seguinte estava perante o juiz para ser condenado ou ser absolvido. Então foi levado ao tribunal para ser julgado e ser penalizado ou não. Claro que aquilo ali, a população ficou toda curiosa de saber o que aquele juiz ia fazer com aquele homem que foi preso porque roubou um pão, se ele era um homem tão humanitário. Então foi chamado o réu, aí perguntou lá, identificou, fez todas aquelas coisas normais do processo e perguntou por que ele tinha sido preso. Estava preso ali, por que ele estava perante ele para ser julgado? Ele disse que é porque tinha roubado um pão para comer. Então, foi lá, deu a sentença. Ficou todo mundo na expectativa, sabendo o que ele ia dizer. Aí ele foi e deu a sentença, que o preso, o réu, estava condenado a pagar uma multa de $50. Então, todo mundo ficou, não entendi. O cara miserável roubou um pão para comer, vem aqui, e o juiz o condena a pagar uma multa de $50, ou então vai ser preso. Não tem lógica. Aí ficou todo mundo sem saber o que ele falou. Aí ele disse assim: e os senhores que estão assistindo ao julgamento dentro desta corte estão condenados a se ratearem e chegar à quantia de $50 e pagar a multa do condenado. Que não se pode admitir num país em que um homem tenha que roubar um pão para comer, vocês, sociedade, são culpados. E assim ele encerrou o julgamento dele. Condenou, mas condenou aqueles que fizeram com que ele chegasse àquele ato. Então, meus irmãos, isso é justiça de Deus. Então a erraticidade para nós como espíritos também faz parte da justiça de Deus. É a coisa mais justa que existe, é isso. É a reencarnação. Não existe nada no mundo mais justo do que a reencarnação. E lá nós sabemos que hoje somos isso, amanhã seremos aquilo, consequência do que estamos sendo hoje. E hoje nós somos consequência direta daquilo que nós fomos ontem. Então Deus não escreve com letras tortas. Nós é que entortamos as letras que Deus escreve. É muito fácil a gente ver isso. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dê força para tão logo, nós
tenhamos a oportunidade de partir dessa vida física para a espiritual, nós possamos chegar lá e termos condições de entender o que vão nos ensinar. Se nós tivermos isso, né, nós já vamos ter uma vantagem muito grande. Nós não teremos, então, uma reencarnação compulsória. Vamos participar do planejamento. Vamos dizer o que nós queremos. Olha, os meus filhos, minhas netas, eu gostaria que estivessem comigo novamente. Eu estou devendo a eles. Eu quero resgatar. Ok? Que Deus nos ajude. Muito obrigado a todos. Boa noite.